Olá, sejam bem-vindos ao ICETRAN em Foco. Como vocês podem ver, a camiseta que estou usando contém uma placa de sinalização. Você sabe o significado desta placa e para que ela se destina? Fique com a gente, que no final do vídeo nós vamos falar sobre esta placa de sinalização. E no vídeo de hoje vamos falar sobre a deliberação número 189, de 28 de abril de 2020, que dispõe sobre a realização das aulas técnico-teóricas do curso de formação de condutores na modalidade de ensino remoto, enquanto durar a emergência de saúde pública decorrente da pandemia de Covid-19. Conforme deliberação do presidente do CONTRAN, os Centros de Formação de Condutores, CFCs, ficam autorizados, desde que o candidato manifeste interesse, a realizar as aulas técnico-teóricas do curso de formação de condutores na modalidade de ensino remoto. A realização do curso na modalidade de ensino remoto dependerá de ajustes junto aos DETRANs de cada estado. O conteúdo programático, a carga horária e a duração das aulas técnico-teóricas devem obedecer os mesmos critérios estabelecidos para as aulas presenciais. Os sistemas utilizados pelos Centros de Formação de Condutores devem atender aos seguintes requisitos de segurança. Primeiro, permitir a validação biométrica facial do instrutor de trânsito e dos candidatos na abertura e no término da aula. Segundo, permitir o monitoramento da permanência do instrutor e candidatos na sala virtual durante a realização das aulas. Terceiro, ter a capacidade de verificar, por meio do cruzamento das informações colhidas pela plataforma utilizada e as bases de dados dos órgãos e entidades executivas de trânsito dos estados e do Distrito Federal, a autenticidade biométrica facial do instrutor e dos candidatos. Quarto, possuir ferramenta de auditoria do acesso e das ações de cada usuário no sistema, incluindo endereço IP utilizado pelo usuário. Quinto, disponibilizar interface para usuários que permita que o instrutor compartilhe em tempo real seu vídeo, seu áudio e a tela do seu dispositivo e que o candidato visualize suas aulas agendadas. Sexto, permitir que a interação em tempo real entre o candidato e o instrutor ocorra por meio de vídeo ou por meio de chat. Sétimo, permitir o registro de cada aula, agrupando os dados, gerando relatórios com informações suficientes para o controle da carga horária, frequência do candidato e do instrutor. Oitavo, não permitir a manipulação das informações coletadas durante as aulas, sendo permitida apenas sua visualização. E nono, permitir o registro de cada aula, gerando relatórios gerenciais com, pelo menos, as seguintes informações. Identificação do CFC, data e horário de início e de término da aula, conteúdo programático da aula agendada, horário de início da aula com o devido registro biométrico facial do instrutor, quantidade de candidatos com presença registrada na sala virtual, horário de entrada de cada candidato por seu respectivo registro biométrico facial, dados de validação aleatória, candidatos sorteados com registro biométrico facial e horário da validação, horário da saída de cada candidato com seu respectivo registro biométrico facial e horário do término da aula, com o devido registro biométrico facial do instrutor. Os sistemas utilizados pelos CFCs devem atender aos seguintes requisitos operacionais. Primeiro, utilização de dispositivo por candidatos e instrutores, com acesso à internet e que possua câmera com resolução mínima de 720 pixels, que permita a validação biométrica facial. Segundo, criação de perfis de usuário personalizados, pelo menos para instrutor, candidato, diretor de ensino e administrador do órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, que delimitem o acesso apenas a determinadas funções. Terceiro,
Abertura da aula somente após a autenticação biométrica facial do instrutor. Quarto, os candidatos devem realizar autenticação biométrica facial para entrar na sala virtual após a abertura pelo instrutor. Quinto, os candidatos terão até 15 minutos de tolerância a partir do horário de abertura da aula para entrar na sala virtual. Sexto, além da validação biométrica facial na abertura e no término, durante a realização da aula, deve ser feita ao menos mais uma autenticação biométrica facial dos candidatos que estiverem presentes na sala virtual, que deve abranger, no mínimo, 20% dos alunos de forma aleatória. Sétimo, o instrutor deve realizar a validação biométrica facial para o término da aula após a saída de todos os alunos ou após o transcurso de 15 minutos do encerramento da transmissão. Oitavo, os candidatos devem realizar autenticação biométrica facial para a saída da sala virtual quando do término do horário regulamentar da aula, antes do encerramento pelo instrutor. O descumprimento destes requisitos implicará, para o candidato, a atribuição de falta e, para o CFC e seus profissionais credenciados, a incorrência nas mesmas infrações e penalidades previstas para as aulas presenciais. Os órgãos e entidades executivas de trânsito dos Estados e do Distrito Federal podem estabelecer requisitos adicionais para os sistemas utilizados pelos CFCs, especificamente para garantir a integração com as bases de dados locais e a harmonização com os fluxos de seus processos internos. Os procedimentos de coleta de dados biométricos pelos órgãos e entidades executivas de trânsito dos Estados e do Distrito Federal ou por entidade por eles credenciada devem ser realizados por meio de agendamento prévio, em observância às recomendações de saúde quanto à higiene e ao distanciamento entre pessoas. Agora, vamos falar sobre a placa estampada na minha camiseta. A placa que ilustra minha camiseta é placa de regulamentação denominada R2, que significa dê a preferência e informa o condutor a obrigatoriedade de dar preferência de passagem ao veículo que circula na via em que vai entrar ou cruzar, devendo, para tanto, reduzir a velocidade ou parar seu veículo, se necessário. Portanto, desde que constate que pode entrar ou cruzar a via com segurança, o condutor não tem a obrigação de parar completamente o veículo. Ficamos por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.